Uau! Já começo a esclarecer as minhas dúvidas, mas ainda pairam algumas no ar. Quando é que tu entras para essa história, Casé? Porque eu sei que tu fazes parte do fisiculturismo nacional e internacional, mas quando é que tu entras para este mundo do fisiculturismo? Bem, eu entro no fisiculturismo em 2014, a convite de um desconhecido que achou que eu tivesse potencial para tal, convidou-me a participar da minha primeira competição, a que eu aceitei o convite e, graças a Deus, fiquei em primeiro lugar na minha primeira experiência. Uau. E foi algo tipo inexplicável, algo mágico, porque eu encontrei-me, como se eu tivesse me encontrado. A primeira vez que eu subi ao palco, eu fiquei totalmente apaixonado por isto. Eu já era fisiculturista, mas não Amador. sabia exatamente, não sabia o que é o fisiculturismo. E a partir desse momento eu comecei a perceber o que é fisiculturismo, o que é ser um atleta de fisiculturismo e fui levando a minha carreira até o dia de hoje, que já tenho 26 competições, já participei em 27 competições e é mais ou menos isto, é um pequeno resumo do que foi a minha passagem, porque antes mesmo do fisiculturismo eu já era praticante de capoeira, de outras artes marciais e em 2014 eu entro para o fisiculturismo. É interessante, né? Não é muito comum ser experiência logo a primeira e ficar assim em lugares de destaque, né? Foi Mas uma- eu tenho uma surpresa para ti, preparei assim um videozinho, umas fotos aí que contam um pouquinho da tua experiência. Fui atrás disso, vamos ver? Vamos ver. Bem, aqui foi quando a gente começou o movimento, quando a gente começou a treinar, quando começamos a ganhar gosto pelo fisiculturismo. E eu na companhia do Nuno, a gente era praticante de capoeira, como todos sabem, nós começamos da capoeira. E decidimos começar a moldar o corpo, mesmo para a nossa arte, para a capoeira, para as apresentações que a gente fazia. A gente fazia normalmente de tronco nu e nós começamos a treinar, que era para apresentar um bom físico nessas nossas apresentações. E tudo teve início nisso, tudo teve início na capoeira. Eu comecei da capoeira, né? Eu ganhei gosto pelo fisiculturismo na capoeira. Esta foi a minha primeira competição, foi a primeira competição em que eu participei. Foi a minha primeira competição e foi uma competição internacional. Foi na cidade de Durban, na África do Sul, como eu disse, a convite de alguém desconhecido que, ao ver-me passear pela praia, e elogiou o meu corpo e disse, aconselhou-me a entrar para este mundo do fisiculturismo competitivo, né? E eu aceitei o desafio. Eu fui para a cidade de Durban, que era para participar desta competição, e foi a minha primeira experiência e tudo correu bem e fiquei em primeiro lugar, consagrei-me campeão logo na primeira competição. E eu acho que foi esta competição que deu início à minha carreira como atleta de fisiculturismo, porque nesta competição, eu, ao subir ao palco, eu encontrei-me. Eu senti que era isto que eu queria mesmo para levar como estilo de vida. E decidi que a partir desse momento eu me tornaria um atleta e que havia de correr atrás da do meu cartão profissional, né? De me tornar profissional no fisiculturismo. Então esta competição tem muita importância para mim, porque foi a minha primeira competição, a minha primeira experiência como atleta de fisiculturismo. E sendo o primeiro moçambicano a ganhar uma competição de fisiculturismo internacional, quando eu voltei desta competição teve uma grande repercussão aqui a nível nacional e fez com que o fisiculturismo a nível nacional também começasse a ganhar mais visibilidade, porque depois desta competição as pessoas começaram a querer procurar saber o que é isto, quem é este moçambicano que foi ganhar uma competição internacional fora. Então tudo começou nesta competição.
Bem, depois daquela competição, esta competição foi a segunda competição, depois de eu ter vencido aquela competição, ao voltar aqui ao país, ao voltar a Moçambique, eu convidei os meus colegas de capoeira. Aí nesta foto estou eu, está o Miguel, está o Nuno Capoeira, está o irmão do Nuno, o Tiago. Então eu acabei convidando a eles para entrarem para este mundo também, eles sendo meus colegas de capoeira. Claro que eu queria ter do meu lado, né, os meus colegas. Então eu convidei e fomos participar desta. Foi a minha segunda competição, a minha segunda experiência, e para eles a primeira experiência. E graças a Deus todos tivemos bons resultados e o movimento continuou. Esta foi a segunda competição em que eu participei. Bem, esta já foi um pouco depois da segunda competição, da competição passada. Participei de várias outras competições, né? E esta foi já em 2016. As competições passadas foram em 2014. Tive competições em 2015, várias competições. Mas esta também é importante porque foi nesta competição que eu me tornei profissional. Conforme eu disse, a partir do momento que eu entrei para este mundo, eu decidi que eu havia de correr atrás de profissionalizar-me neste mundo do fisiculturismo. Então eu corri durante 3 anos e em 2016 eu consegui o meu cartão profissional, tornando-me o primeiro atleta de fisiculturismo profissional em Moçambique. Então esta competição também tem muita importância para mim porque foi a realização de um sonho, né? A abertura de uma nova etapa como atleta profissional. Anos depois, estamos a falar agora já de 2018, né? Claro, tive outras competições também depois, mas esta competição foi a minha primeira competição na China. Depois de ter competido várias vezes na África do Sul, eu ganhei uma oportunidade de trabalho na China. Eu fui morar e trabalhar na China e comecei a participar de competições também. E esta foi a minha primeira competição na China e consagrei-me campeão também. Tem muita importância também para mim porque foi a abertura também de uma nova etapa, um novo mercado fitness, que é o mercado da China. Hoje em dia eu tenho 27 competições e a maior parte das competições foram feitas na China. Tenho 10 competições na vizinha África do Sul e 17 competições na China. Então esta foi a primeira competição, a abertura da minha história competitiva na China. Então também tem uma grande importância para a minha carreira. Esta competição foi na cidade de Guangzhou, na associação Muscle Mania. É uma competição também muito importante porque eu consagrei-me campeão absoluto, né? Campeão na minha categoria e campeão overall, chama-se overall, é o campeão absoluto, e ganhei mais um cartão profissional, né? Então para mim também tem muita importância esta competição porque foi um dos meus auges, foi um dos auges da minha carreira. Esta competição também tem muita importância para mim. Foi na cidade de Beijing. Foi o Miss Olímpia Ásia, em que consagrei-me campeão também na minha categoria. E é uma das competições mais importantes da China, né? E faz parte também da minha história, tem muita importância para mim porque é uma competição muito concorrida, com muitos atletas a tentarem consagrarem-se campeões nesta competição. Vêm atletas praticamente de todo o mundo para esta competição e para mim também foi um marco na minha história. Esta competição também, quer dizer, todas as competições têm a sua importância, né? Mas cada uma tem a sua história. Esta competição também para mim foi muito importante. Foi a competição em que eu convidei ao meu colega Bruno para participar na China.
E tanto eu na minha categoria como o Bruno na categoria dele tornamos-nos campeões da categoria e campeões absolutos. Foi uma noite muito espetacular para nós os dois, que lutávamos muito por isto, e foi uma competição muito importante para nós. Foi em Hong Kong, não foi na China exatamente, mas foi em Hong Kong, e foi uma competição também muito importante e que guardo também na minha lista das melhores competições. Bem, este foi um evento muito grande na China, um Expo, em que depois das competições que eu fiz na China eu recebi um grande patrocínio e ganhei um certo respeito no mundo do fisiculturismo, e fui convidado para participar desta Expo, e tinha lá um banner bem enorme da minha foto, e é gratificante, foi muito gratificante para mim este evento, e ver que o meu trabalho está a ser reconhecido a nível internacional. E foi mais um marco para a minha carreira, e guardo também este momento bem no fundo do meu coração. Esta também foi a foto nesse evento, em que eu estava a fazer uma pequena demonstração, como vocês veem aí, um monte de pessoas a assistirem e a admirarem. Para mim é gratificante, é o reconhecimento de um esforço e de um trabalho. São momentos mesmo que ficam guardados mesmo. Esta competição tem uma particularidade, para além de ter ganho a minha categoria e ter ganho o overall, é uma competição que marca-me de uma forma, não vou dizer negativa, mas de uma forma um pouco triste, porque na preparação desta competição eu tive a infelicidade de perder o meu pai, e faltava só uma semana para a competição, e eu estava a pensar em desistir da competição, mas recebi alguns conselhos de alguns amigos que disseram que eu devia ir competir, porque é isso que o meu pai haveria de querer se ele estivesse vivo, e que eu fizesse isso em homenagem a ele, e eu o fiz, mesmo triste, mesmo para baixo. Continuei o meu treino, continuei a minha preparação, a minha dieta, e fui para esta competição e consagrei-me campeão. E esta competição eu dedico ao meu pai, ao meu falecido pai. Dedico esta competição a ele, que também foi um grande apoiador da minha carreira, e sempre apoiou-me. Foi um grande também precursor ou construtor da minha personalidade e da minha batalha. Então também é uma competição que tem muito significado na minha carreira. Bem, aqui é a minha coleção de troféus, né, de todas das 27 competições que eu fiz. Os troféus, as medalhas, são os meus xodós, os meus bebés. Esta foi a minha última competição. Foi a competição que eu fiz na África do Sul, depois de muito tempo sem competir. Eu voltei da China direto para a África do Sul para fazer esta competição. E também tem um grande marco na minha história. Foi a primeira vez que eu fiz essa categoria, que é o Mescle Physique, que eu sempre fazia Men's Physique, e consagrei-me campeão. Tem muito significado para aquilo que é a minha história como fisiculturista. Guardo também esta competição como uma grande vitória para a minha carreira. Esta foi a primeira edição do Astrophysique, ano passado. A primeira edição, a primeira organização do Astrophysique, em que a gente organizou, era apenas uma categoria, que era a categoria Júniors, e o atleta Drico consagrou-se campeão e ganhou a oportunidade de pertencer à família Caratos, né, o patrocínio, e que teve todo o apoio para ir competir, para fazer a sua primeira competição internacional na África do Sul. E hoje ele é também um das referências do que é o Men's Physique, do que é o fisiculturismo nacional. Para mim
também é uma grande vitória, porque para além de como posso dizer, para além de elevar só a minha carreira, eu consegui trazer mais, através destas competições que eu vou organizando, consigo trazer mais talentos, consigo dar oportunidade a mais atletas, né, de entrarem para este mundo do fisiculturismo. Oh, nice! E olha que eu também preparei uma surpresa para ti. Eu sei que tu também foste uma das pioneiras. Quando falo de pioneiras, estou a falar do âmbito feminino, do fisiculturismo feminino. Então eu quero perceber também um bocadinho como é que foi este teu início de carreira. Tu sabes, né? tu foste uma das pessoas que me impulsionou para entrar. Eu sei, mas o público lá em casa não sabe, eles querem saber. Então vamos passar aqui algumas fotos da Onésia também, como é que começou a sua carreira. E ela também vai nos contar um bocadinho, quando vão passando as fotos, vai nos falando um bocadinho como foi essa experiência, onde foram essas competições. A minha primeira competição, o hardboard, sim. Bom, eu nesta altura treinava já e a convite do Casei, do Miguel na altura, acabei entrando para este novo desafio que foi hardboard. E numa primeira fase logo fiquei em primeiro lugar. Na minha categoria nesta altura éramos somente duas, eu e a Jocarina. E depois, acho que no mesmo ano ainda, participei de outra competição, que foi a primeira edição do Moss Fitness, que também fiquei em primeiro lugar. Nesta competição já éramos, o número era um pouquinho maior, acho que éramos 4, sim, éramos 4 concorrentes e eu ocupei a primeira posição. E a outra foto também foi da mesma competição do Moss Fitness. Sim. E depois, no ano a seguir, participei também da segunda edição do Moss Fitness. E na minha categoria éramos duas, eu e a Cecília, e também fiquei na primeira posição. Esta foi a minha segunda competição, ia dizendo. E também da mesma competição, o Moss Fitness. Pois é, Casé, estivemos aqui a contar um pouquinho das nossas histórias, né? De como é que o fisiculturismo chegou em Moçambique e como nós fizemos ou fazemos parte desta história. Mas agora vamos para o que interessa, né? Nós queremos saber mais sobre o Astrofisic. O que é isso da Astrofisic? Como é que ele vem à rede nacional, que é um grande passo. Podes brevemente falar sobre isso? Bem, o Astrofisic foi uma iniciativa, né? Foi uma ideia que surgiu no ano passado. Eu, em parceria com a Kratos, decidimos criar esta competição em que a gente dava oportunidade aos novos talentos, a novatos que devessem entrar para esta modalidade, né? E graças a Deus teve uma boa repercussão, teve uma boa abrangência, né? E decidimos repetir este ano, né? Mas buscando também implementar outras categorias, né? Dar oportunidade a mais atletas, né? E graças a Deus tivemos o apoio da TV Sucesso, que decidiu abraçar este projeto e levar esta modalidade, esta competição para um âmbito nacional, a nível nacional, para que o país todo possa ver o que é este fisiculturismo e possa conhecer esta modalidade. E estamos aqui para apresentar pela primeira vez uma competição de fisiculturismo em televisão. Uau, interessante e um grande passo, eu posso assim dizer. Nem nos melhores sonhos, até quando competia, poderia imaginar que esta competição um dia pudesse ser vista
em rede nacional e pela TV Sucesso, né? É verdade, é verdade. É um grande passo para o fisiculturismo, é uma grande oportunidade para os atletas de levarem ao público, levarem para fora, porque eu acho que isto fura uma bolha, porque o que acontece é que o fisiculturismo era visto por nós, amantes de fisiculturismo, nós estamos no meio... E conhecido por nós também, só. Exatamente. Então, tendo esta oportunidade pela TV, a gente pode levar a mais longe o fisiculturismo, né? E dar a oportunidade a esses atletas também de se promoverem, né? Neste desporto. Realmente é uma oportunidade muito boa e quem me dera se eu tivesse também na minha altura que eu comecei, né? Quem me dera, mas não tive essa oportunidade, mas tenho a oportunidade de estar aqui a apresentar o Astrofísica, que também já é um grande passo para a minha carreira, é um grande passo. E agora eu vou explicar para vocês como funciona a competição. Então vamos falar um pouquinho das categorias, de como é que elas vão estar divididas. Eu começo por falar da categoria transformação. Como o nome já sugere, é uma transformação, ok? Qualquer transformação, ainda que tu sejas atleta ou não, tiveres uma transformação recente ou não, manda por e-mail, que vai passar aqui no nosso rodapé. E uma particularidade desta categoria: vocês podem mandar de qualquer canto do país, ok? Em qualquer canto, está Nampula, Tete, Beira, seja onde for, vocês podem mandar as fotos para o nosso e-mail, ok? E a categoria vai estar aberta até o final do programa. Então enviem as vossas fotos, ok? Muito bem, esta foi a categoria Transformação e a categoria que temos a seguir é a categoria Men's Physique Júnior ou Men's Physique Novatos, que é a categoria que deu início a esta competição. Conforme a categoria Transformação, a categoria Men's Physique Júnior é aberta também para todo o país, ou seja, vocês vão enviar fotos, os candidatos vão enviar fotos aqui para este e-mail. E os candidatos com mais votos serão classificados para a final. Dando continuidade, vamos passar para a fase seguinte, que é a categoria Men's Physique Open. Esta categoria tem uma particularidade: ela é presencial. Conheça agora os concorrentes desta categoria. Albino Lopes Coça, 25 anos de idade, 1,80 m. Gildo José, 18 anos de idade, 1,70 m. Agostinho Majedes, 34 anos de idade, 1,78 m. Jeremias Munguambe, 28 anos de idade, 1,65 m. Maurício Cumbe, 25 anos de idade, 1,80 m. Carly May, 22 anos de idade, 1,76 m. Max Sebastião, 27 anos de idade, 1,70 m. José Mourinho, 24 anos de idade, 1,70 m. Bruno Salimo, 22 anos de idade, 1,81 m. Sebastião Muxanga Nguana, 25 anos de idade, 1,70 m. Valério Chiao, 41 anos de idade, 1,74 m. E por fim, temos a categoria Classic Physique Open, que, tal como a categoria Men's Physique Open, é uma categoria presencial. E já temos aqui os candidatos para esta categoria. Vamos conhecê-los.
Arlindo Bernardo Baúl, 35 anos de idade, 1,70 m. Lutécio Carlos, 29 anos de idade, 1,80 m. Michel Nuno, 27 anos de idade, 1,78 m. José Mourinho, 24 anos de idade, 1,70 m. Vasco José Maziv, 38 anos de idade, 1,83 m. E já no próximo programa teremos o desfile da categoria Men's Physique Open. Fiquem atentos que será um grande show. E votem no vosso candidato favorito a partir desta página que está a passar aqui no rodapé, que já começou a primeira competição de fisiculturismo em TV nacional. E Deixa o corpo falar.